Vigiemos e oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede de seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentas de ti, quando não as combate dedicadamente. Qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes? Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembramos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec. Peço licença para o Emmanuel para inverter o vigiar e orar por orar e vigiar. A oração é a maneira com a qual nós nos ligamos a Deus. Eu digo que é o remédio mais barato, mais prático que nós temos à nossa disposição, mas a gente prefere usar todos os outros caminhos e, se não consegue, apela para a oração. E, através da oração, fica mais fácil de nós vigiarmos o homem velho, egoísta, orgulhoso, que traz tudo isso das encarnações anteriores, para que surja o homem novo, que vive baseado no amor. Então, depois disso, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para procurar compreender um pouco mais a doutrina espírita, que nos ajuda a continuar na nossa caminhada. Vamos pedir que Deus, que é a causa primária, Jesus, o Divino Mestre, os bons espíritos, nos ajudem a compreender melhor aquilo que nosso irmão preparou com tanto carinho para nos trazer nessa noite. E acompanhem mentalmente. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E assim, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, nós iniciamos o trabalho desta noite. Para a alegria nossa, hoje nós temos o prazer de receber o Raul, do Centro Espírita Consolador Prometido, que veio lá de Içara, para nos falar um pouco a respeito daquele espírito a quem nós devemos toda esta maravilhosa obra, que é Allan Kardec. Raul? Boa noite a todos. É uma responsabilidade falar sobre Allan Kardec,
ainda mais no Centro Espírita Allan Kardec. Hoje a gente vai tentar fazer algo um pouco diferente, além de uma biografia. Em todas as épocas da humanidade, as questões religiosas, referentes a Deus, ao mundo espiritual, ao intercâmbio com o mundo material, sempre foram tratadas, de certa forma, com um pouco de misticismo, um pouco de fantasia, um tanto até de infantilidade. Com o surgimento da doutrina espírita, essas questões começaram a ser abordadas de uma maneira diferente, de uma maneira lógica, de uma maneira simples, de uma maneira direta. Surge a figura de Allan Kardec, que de forma pedagógica, que de forma simples, vai abordar questões filosóficas, questões científicas, questões religiosas, de uma forma nunca antes vista. Vamos voltar ao ano de 1804, o ano de nascimento, do nascimento, dia 3 de outubro de 1804, de Hipólito Leon Denisard Rivail, hoje conhecido como Allan Kardec. Napoleão Bonaparte tinha acabado de ser proclamado imperador da França. Haviam se passado poucos anos da Revolução Francesa. O meio de transporte era o cavalo, o navio, não havia telefone, internet, não tinha nada dessas facilidades dos nossos tempos. Esse era o mundo, essa era a França, onde nasce Hipólito. Ele nasceu numa família onde o direito, né, fazia parte da família, porque o seu pai era magistrado, então era uma família então abastada, numa França pobre, de maioria beirando a miséria, de pessoas que não sabiam ler nem escrever, de uma convulsão social muito grande. E desde novo o Hipólito se afeiçoou às ciências, à astronomia, matemática, física, química. E alguns poderiam dizer que por coincidência, né, os descrentes vão dizer que foi uma grande coincidência, mas nós espíritas vamos dizer que foi planejamento do alto, já em execução. Havia já um educador contemporâneo da época da juventude de Hipólito, chamado Pestalozzi. Naquele tempo, o professor era mais do que respeitado. A escola derramava simplesmente o conteúdo nas pessoas e o professor, era, além de respeitado, era temido. Porque a prática da palmatória, do castigo, do puxão da orelha, era comum naquela época. Era aceitado naquela época. E Pestalozzi enxergava a educação de uma forma diferente. Enxergava a escola como uma extensão do lar, onde deveria ter um ambiente de segurança, de afeto para as crianças. Essas crianças deveriam ser estimuladas em 3 campos: o físico, o intelectual e o moral. E aos 11 anos, Kardec vai para a escola de Pestalozzi, na Suíça. Lá ele é matriculado. Começa seus estudos. Aos 14 anos ele começa a se destacar. Já substitui alguns professores quando esses faltam. Monta aulas de reforço para os colégios com dificuldade em várias matérias. Aos 18 se forma, volta para a França, vai para Paris trabalhar como professor. Como Hipólito, ele tem várias publicações, 9 livros direcionados à educação, vários artigos, textos. Em 1832, casa-se com Amélie Gabrielle Boudot, que ele carinhosamente chamava de Gabi. Em 1849, a convite de um amigo, vai conhecer as famosas mesas girantes, que naquele tempo era uma diversão, virou uma febre em Paris, na França, na Europa, onde mesas simplesmente levantavam do chão, batiam, emitiam estalidos,
batidas, e através desses estalos, dessas batidas, respondiam perguntas. Perguntas um tanto quanto pueris. Quantos anos eu tenho? Vou casar com um marido rico? Devo investir aqui ou ali? Quantos anos eu vou morrer? Qual é a cor da minha roupa de baixo? Era pura diversão. Mas Kardec encontra ali algo novo, talvez uma ciência nova. E começa a estudar de forma científica, de forma séria, esses fenômenos. E as fenômenos começam a ser sérias, as perguntas de forma mais sérias também. E esse estudo mais aprimorado começou a afastar essas pessoas que tinham o intuito de diversão e começou a atrair mais pessoas com o intuito de investigação, de estudo. Em uma determinada dessas reuniões, um espírito chamado Zéfiro se comunica diretamente para Allan Kardec, na época ainda Hipólite, e vai falar que eu tinha vivido com ele em uma outra vida, uma outra época, no tempo dos sacerdotes druidas, e que o nome dele naquela vida era Allan Kardec. Nascia a figura histórica de Allan Kardec. Esses trabalhos de pesquisa, trabalhos árduos que Kardec passou, investigando muitas correspondências por muitos médiuns de muitos países, amparado por uma equipe espiritual altamente evoluída. E o Kardec teve um raciocínio meio lógico. Se esses vários médiuns de vários lugares, que eles não se conhecem, são de vários países, respondem as mesmas coisas para as mesmas perguntas, se o cunho moral é o mesmo, a origem é a mesma, a fonte dessas respostas é a mesma. E esse trabalho de organização de centenas de mensagens, mais de 50 cadernos, nasce o Livro dos Espíritos, a primeira versão. E lá na segunda parte das obras póstumas, Kardec vai dizer: não me contentei, entretanto, com essa verificação das mensagens. Os Espíritos assim haviam recomendado. Tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns, sempre que eu apresentava a ocasião, eu aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas. Assim que ele tinha chance, ele fazia perguntas cada vez mais se aprofundando em assuntos mais delicados, mais importantes. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho, da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação. Foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Essa foi a primeira versão. Tivemos a segunda versão em 1860, revisada e ampliada, é a versão que nós temos até hoje. Por que eu fiz um resumo muito resumido da vida de Kardec até o início da doutrina espírita? Justamente para convidar a todos, está em cartaz nos cinemas, baseado nesse livro, da biografia de Kardec, que eu estava olhando agora ali, tem uma cópia dessa ali na biblioteca, sobre a vida de Kardec, sobre todas as dificuldades que Kardec passou, das perseguições que ele enfrentou, de todo o trabalho, de como iniciou datas, aqui no livro diz datas, nomes, ocasiões, de forma detalhada. Eu ainda não vi, provavelmente eu vou ver essa semana o filme. O filme geralmente ele é baseado no livro, ele tem algumas adaptações. O livro é mais detalhado para quem quiser assistir o filme e depois ler o livro para ter uma comparação. É muito bom.
Nós precisamos conhecer a figura de Allan Kardec. Saber quem é o codificador do Espiritismo, da doutrina espírita. Mas conversando nos grupos de estudo, nos grupos abertos, nos grupos fechados de estudo, nas casas espíritas, quando a gente vai em outras casas espíritas, a gente percebe algo preocupante. Nós, espíritas, não conhecemos Kardec e não conhecemos a doutrina espírita. Respondo mentalmente, ninguém precisa falar nada. Porque quando a gente faz uma pergunta, às vezes na palestra, a pessoa se desespera, mas não precisa responder. Responda quem já leu as 5 obras básicas de Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese. São chamadas as 5 obras básicas. Se Kardec tivesse ficado só nessas 5 obras, seria uma obra fenomenal. Seria uma obra gigantesca. Mas ele foi além disso. Kardec teve, como Allan Kardec, usando o pseudônimo de Allan Kardec, ele teve 32 publicações, sendo 23 livros. Entre os que se destacam, a Revista Espírita, de 1858 a 1869, o ano da sua desencarnação, onde ele registra episódios, correspondências, fatos que não são abordados nas obras básicas. Assuntos que complementam as obras básicas, assuntos que não são abordados ali nas obras básicas. Tem a revista a Viagem Espírita, que nas férias da Sociedade Espírita Parisiense, Kardec pegava um trem e andava ou a cavalo, de charrete, de carroça, de barco, visitava o interior da França, o interior da Bélgica, para divulgar o Espiritismo. E como ele dizia, para ver como o Espiritismo, como a doutrina espírita estava sendo divulgada, e descobrir os argumentos contrários à divulgação do Espiritismo, os argumentos favoráveis, as dificuldades de entendimento das pessoas, olhar as pessoas nos olhos, cumprimentar um a um, conversar, como verdadeiro pedagogo que era. Mas mesmo com toda essa obra gigantesca de Allan Kardec, a gente começa a notar, às vezes, alguns irmãos que passam uma ideia distorcida da doutrina espírita. E nós temos esse hábito milenar, né, de distorcer os fatos, a história, vide o cristianismo, que nós todos distorcemos. Não é à toa que nós hoje estamos na casa espírita, não é à toa que nós hoje estamos fazendo palestra, falando de Jesus, falando de Deus, falando de Evangelho. A doutrina às vezes é apresentada como uma doutrina melancólica, uma doutrina triste, focada nas dores, nas expiações, nos resgates. Apresentam ela como se fosse só isso. A doutrina espírita é muito mais do que isso. Isso é dos assuntos abordados pelo Espiritismo. O Espiritismo não tem tabu, não tem dogma. Aborda todos os assuntos de forma direta, de forma lógica, fé raciocinada. Não é à toa que a doutrina espírita é chamada de o Consolador prometido do Cristo. Mais que consolar, a doutrina espírita liberta. Através do estudo da doutrina espírita, conseguimos nos libertar de vícios que carregamos durante séculos. Nos liberta das mistificações, de toda a distorção do cristianismo que nos acompanha há séculos. Nos liberta através da lógica, do raciocínio. A gente acaba sabendo, muito mais sabendo do que acreditando. Porque às vezes as pessoas descobrem que eu sou espírita e perguntam:
Ah, tu é espírita, que legal. Aí tem outras que já são de determinados segmentos religiosos. Ah, tu é espírita, tu acredita naquela tal de reencarnação. Aí eu tenho um gosto quando as pessoas falam isso, que eu sempre falo assim, não, eu não acredito. Mas tu não é espírita? Não, eu sou espírita. Mas tu não acredita? Não, eu não acredito, não acredito. Para mim, reencarnação é mais do que acreditar. Eu sei da reencarnação. Eu sei que é uma lei universal. É uma das formas da justiça divina. É muito mais do que acreditar. E na pergunta 573 do Livro dos Espíritos, Kardec, com muito mais propriedade, vai falar: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Os espíritos vão falar em instruir os homens, em auxiliar o progresso, em melhorar as instituições, por meio diretos e imateriais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como a que governa, ou a que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Fala em andar para frente, fala em progredir, fala em auxiliar o progresso. Não fala em dor, não fala em sofrimento. Cada vez mais a gente está recebendo as pessoas na casa espírita, dezenas, centenas, milhares de pessoas desesperadas, doentes, pensando em suicídio, que perderam um ente querido. E às vezes aqui é o último lugar que elas conseguem chegar. Passaram em tudo que é religião, em tudo que é médico, em tudo que é lugar, e não conseguiram respostas para as suas dores, para as suas perguntas, para as suas dúvidas, para as suas angústias. Por isso que é importante nós estudarmos, conhecermos a doutrina espírita, conhecer a vida de Kardec, justamente para conseguir receber essas pessoas, amparar essas pessoas, consolar essas pessoas, esclarecer todas essas pessoas. É a missão do espírita, uma das missões do espírita. Primeiro exercício mental de hoje. Vamos pensar. Também não precisa falar. Qual foi a pior coisa que você fez na vida? Pense na pior coisa que você fez na vida. Só não adianta falar, casar com fulano. Não, isso não. É outra coisa. Para ti também não vai. Você acha mesmo que foi a primeira vez em todas as existências que você cometeu esse erro? A gente vem repetindo esse erro em muitas e muitas reencarnações. Viemos fazendo as escolhas erradas em muitas e muitas reencarnações. É por isso que a doutrina espírita caiu na nossa vida. Por acaso. Justamente para despertar, nos despertar para a vida verdadeira. Se a gente parar hoje e começar a analisar o mundo hoje é o mundo do parecer, é o mundo do ter, não é o mundo do ser. O importante hoje é eu aparentar nas redes sociais, que eu sou feliz, que eu posso, que eu tenho. É esse mundo que a gente está vivendo hoje. E a nossa responsabilidade como espíritas aumenta cada vez mais. No livro Céu e Inferno, capítulo 7, conhecido, capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, Kardec vai dizer que a gente passa, depois do que a gente comete os erros, né, por 3 fases. A primeira, o arrependimento. E a palavra arrependimento, durante o tempo, foi sendo distorcida também. Quando a gente fala arrependimento, a gente liga em culpa, em remorso, em vergonha.
em punição. Mas o arrependimento, a origem da palavra, é mudar de vida, é fazer uma outra escolha, é não repetir o erro, é aprender com o erro. Quando a gente joga uma pedra para cima, vai ser natural que ela caia. E se ela cai na nossa cabeça, vai machucar. Bom, ela caiu na minha cabeça. Dói, sangrou. E é melhor mudar de fazer algo diferente. Não jogar mais a pedra seria uma boa ideia. Não repetir os erros seria uma boa ideia. Esse é o verdadeiro arrependimento. Segundo passo, segunda fase, expiação. Mas a expiação não é castigo, é consequência. Deus não quer nos castigar, Ele quer nos ensinar. Às vezes é bom bater, mas ninguém gosta de apanhar. Deus nos coloca numa posição de supostas vítimas. Quando a gente passa por uma expiação, nós somos os supostos traídos, somos os supostos injustiçados. Podemos usar dois exemplos de algo que pode não parecer expiação. Quando a gente pratica caridade, ajuda uma pessoa de qualquer forma, de forma material, de forma moral, a gente se sente bem, se sente reconfortado. É bom ver a expressão de felicidade das pessoas. Mas você já se colocou no lugar de quem pede ajuda? Você já se colocou no lugar de uma pessoa vindo numa casa espírita pedir uma cesta básica? Não é de certa forma expiação para o meu egoísmo? Quando a gente pratica o perdão, a gente perdoa o nosso agressor. O meu perdão me faz melhor. Não altera o agressor. Não melhora o agressor. Ele me melhora. Eu me melhoro quando perdoo. Mas você já se colocar no lugar de quem pede perdão? O quão difícil é olhar na cara de quem a gente prejudicou e pedir, pelo amor de Deus, me perdoa. Também não é uma expiação para o meu orgulho? E a reparação. Reparar através do bem o mal que um dia eu tenha feito. Na pergunta 1000 do Livro dos Espíritos, diz assim, eu vou ler só um trecho porque ela é bem grande. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não creiais que as resgatais mediante alguma privação pueril, ou distribuindo em esmolas o que possuíres depois que morreres, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando serviço, apaga mais falta do que um suplício de carne suportado durante anos, com um objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem o seu orgulho, nem os seus interesses materiais. Fazer o bem, não importa quem. Praticar a caridade sempre. Se nós temos o esquecimento do passado, que é uma bênção que Deus nos concede, com certeza, como diz o ditado, hoje a nossa melhor reencarnação é essa. Imagina o que nós somos então. Mas não importa o que nós somos. A reencarnação é justamente essa, é para olhar para frente. Praticar o bem sempre. Aproveitar as oportunidades que são nos dadas de trabalho, de caridade, de perdão. Não é fácil.
Jesus já nos alertava, no mundo terás aflições. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E ele ensinou a gente a vencer o mundo também. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a célebre frase, né? O célebre trecho: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Amar um ao outro. Se não conseguisse se amar, se suportar, se respeitar. Na casa espírita, em casa, no trabalho, na escola, com os vizinhos. Instrução para os espíritas. E o segundo, instruí-vos, eis o segundo, estudar, conhecer a doutrina espírita. O estudo vai nos ajudar. A evolução é individual. É através do estudo que a gente vai conseguir subsídios para a nossa melhora, para a nossa reforma íntima, tão falada reforma íntima. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo, em que acreditáveis, o nada, vós vem chamar-vos, irmãos. Nada perece. A morte não existe. Pelo menos não existe a morte física. Não? A espiritual, somos seres imortais. Não? Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Eis a necessidade do estudo. O estudo vai nos ajudar a nos libertar dessas mazelas, desses vícios que a gente carrega há séculos. Dos erros que a gente vem repetindo há séculos. Se hoje a gente tem uma doutrina libertadora, se hoje nós temos uma doutrina consoladora, que nos dá esperança na vida futura, que nos ajuda na vida presente, que nos dá ferramentas para nossa melhora, nossa reforma íntima, que consola nossas dores, que nos dá esperança de nos reencontrarmos com os nossos parentes, nossos amores. É graças ao trabalho de Allan Kardec. É graças a essa figura histórica que a gente precisa conhecer. Precisamos conhecer Allan Kardec e as suas obras para o nosso bem. Eu estava ouvindo ali, quando eu passei, você estava falando sobre o nosso lar, alguma coisa do nosso lar, né? Sim. Foi o meu primeiro livro. Eu fiquei muito impressionado com aquele livro. E aí, lá num determinado ponto, tem a ministra veneranda, que depois de 1 milhão de horas trabalhadas, sem interrupção, ela ganhou uma homenagem, uma festa, ela ganhou uma medalha, ela doou a medalha para a cidade. 1 milhão de horas. Se a gente dividir isso em dias, em anos, vai dar 114 anos de trabalho. Sem tomar um cafezinho. 114 anos de trabalho, direto. E a conversa pequena, o boato na cidade é que ela e o governador da cidade, somente os dois, tiveram o privilégio e o merecimento de conhecer pessoalmente Jesus. Ela foi elevada a esferas superiores e teve o prazer de conhecer Jesus. Eu fiquei imaginando esse encontro, né? Como seria esse encontro? Vamos imaginar que nós pudéssemos também ser elevados em esferas superiores e encontrar Jesus. A gente ia pular no pescoço dele, ia beijar, ia abraçar, ia conversar, ia sorrir. E aí Jesus pegaria na nossa mão, nos levaria, nós estaríamos num ambiente lindo, árvores, jardins, e ele nos levaria para um outro ambiente. Imaginemos agora uma viagem na velocidade do pensamento, e ele nos levaria para um outro ambiente. Só nós, Jesus, uma cela, um ambiente escuro, úmido, fétido, uma pessoa lá dentro da cela, uma pessoa mal encarada nos olhando.
Agora imagine Jesus perguntando: fulano, feijão, o que tu está vendo? O que tu vê diante de ti? Raul, o que tu consegue ver? E eu falaria: vejo um criminoso. Talvez fizesse uma meia-culpa. Vejo dois criminosos presos e no solto. Jesus me conhece com certeza. E Jesus responderia: vejo dois espíritos perfeitos em construção. Jesus sempre vê o lado bom das pessoas e vê lá na frente. Espiritualmente a gente é míope, só consegue ver aqui, mas ele já vê lá na frente. Dois espíritos puros, perfeitos em construção. É verdade que a obra está devagar, às vezes falta material, às vezes o pedreiro não quer trabalhar, mas um dia a obra vai ser terminada. Um dia nós vamos nos tornar espíritos puros, perfeitos. É o nosso destino. Querendo ou não, nos tornaremos espíritos perfeitos. E recebemos um material fenomenal. Uma ferramenta fenomenal para a gente adiantar essa obra, chamada doutrina espírita. E é graças ao trabalho, ao sacrifício, ao empenho e à dedicação dessa figura chamada Allan Kardec. Gostaria muito de agradecer a oportunidade, a paciência de todos, a presença de vocês. Pedir que Deus nos abençoe. Assim sim. Nós agradecemos ao Raul por essas informações a respeito do nosso codificador Allan Kardec, por nos lembrar que nós precisamos conhecer a doutrina espírita para trabalharmos o nosso interior. E vamos lembrar também, agora, daquela síntese que Allan Kardec fez da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Vamos praticar a caridade. No início nós pedimos por nós. Vamos agora lembrar dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, daquelas pessoas com quem nós temos aí dificuldade de relacionamento. Fazer a caridade da oração. Pedir que Jesus, com seu infinito amor, estenda suas energias a todos aqueles que estão nos hospitais, nas prisões, os que moram embaixo da ponte, para que todos eles tenham ânimo, tenham fé, tenham coragem para continuar na caminhada. Sabemos que é longo, que é difícil, mas um dia, como diz o Raul, chegaremos à qualidade de espíritos mais evoluídos e vamos ser os auxiliares de Jesus. Quando o Raul falava a respeito do encontro de veneranda com Jesus, se um dia eu conseguir me encontrar com Allan Kardec na espiritualidade, eu já me sinto satisfeito, porque ainda falta muito para chegar ao nível de Jesus. Então, vamos agora, no momento da oração, vamos também receber o nosso passe. Nosso passe aqui é coletivo. Nesse momento, junto de cada um de vocês, está postado um trabalhador da espiritualidade que vai dar a vocês o melhor das suas energias para que possam sair daqui um pouco mais confortados, um pouco mais tranquilos e, dependendo do seu merecimento, até os problemas de saúde poderão ser resolvidos. E assim nós dizemos. Também peço àqueles que estão nos assistindo em casa que se coloquem numa posição de recepção, e nesse momento os trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec estarão nas residências daqueles que vão ver o vídeo da nossa gravação, levando a eles também as energias. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E assim, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, nós encerramos esse trabalho e no final os trabalhadores têm uma água fluidificada ali que poderá também ajudá-los a melhorar a qualidade da saúde do seu corpo. Vamos em paz.